Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, para a glória de Deus. Você pode sentar. Boa noite, queridos irmãos. Eu fui pedir para o pastor Halley para dar o aviso do nosso encontrando do Cursilho, revivendo o Cursilho, que vai acontecer nesse sábado. É com muita alegria, com muita euforia que eu estou aqui, alegre, porque nós estamos retornando das cinzas, como diz o pastor, o presbítero Tomás. Nós somos sobreviventes. Vim aqui de uma viagem, retornando muito alegre, de volta a casa, e eu queria contar com a presença dos homens. Por gentileza, quem já fez cursilho aqui, só levante a mão. Deve ter uns 40 aqui. Querido, você não é convidado. Você que já fez cursilho, você é convocado a marcar a presença no próximo sábado. Mas não somente marcar a presença, mas você tem aqueles coleguinhas da época e tal que fizeram o cursilho, convide. E você, esposa, que você sabe que o seu marido já fez cursilho, traga ele pela orelha, porque nós precisamos estar aqui juntos. Hoje pela manhã, eu estava ausente da igreja, falei, pastor Halley, eu fui lá lá em Aldeia para um evento, fiz contato, nós vamos realizar o nosso cursilho com toda a força em 2022. Cursilho não faz só o secretariado, é a igreja toda envolvida com muita alegria para servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Nos procure no final aí do culto, faça a sua inscrição, o valor é simbólico, mas venha com alegria. E vamos estar todos aqui juntos no sábado, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Jorge, é domingo, é sábado agora? Sábado agora. Às 2 da tarde? Às 14 horas, isso. Até exatamente. que hora? Até às 8, 9, 10? É, às 21 horas. Até às 21 horas? É, vai ter um lanche. Vai ter janta? Então pode me inscrever. Lanche. Vai ter um lanche, não? Caprichado? Palestra, tudo, isso, testemunho. isso. Glória ao Senhor. Muito obrigado, glória ao Senhor. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nesse segundo semestre, na reabertura da igreja, nós insistimos, falamos isso na equipe ministerial, no conselho, que deveríamos insistir de mostrar a importância da comunidade da fé, a qual você tem que fazer parte. Não existe vida cristã fora da família da fé. Precisamos estar na igreja. Uma outra ênfase é, você que vem para a família da fé, você não deve ser simplesmente um consumidor, mas você deve ser um provedor. Maior graça é dar do que receber. Enfatizamos o serviço na casa do Senhor, como porém o cursilho. E a terceira ênfase nesse segundo semestre é sobre a família. A importância da família, de viver o Evangelho dentro da família. E hoje nós falaremos sobre o discipulamento dos nossos filhos e netos e próximas gerações na fé bíblica. Vamos abrir a palavra do Senhor novamente no texto que já utilizamos semana passada. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, todos conhecem esse texto, é um texto fantástico. Deuteronômio capítulo 6. Já falamos na primeira parte, semana passada, até o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Agora, para a meditação de hoje, leiamos a partir do versículo 6. Eu, com a minha dificuldade com a modernidade, é um problema. A partir do versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Discipulado intenso perpetua os filhos na fé. Discipulado intenso perpetua os filhos na fé. Semana passada, na mensagem anterior, trouxemos a mensagem: intensidade perpetua bênçãos da aliança. Portanto, trata dos 5 primeiros versículos deste capítulo. Isso foi ministrado semana passada. Intensidade perpetua bênçãos da aliança. Isso foi ensinado a semana passada. Se você hoje está sendo informado dessa mensagem, busque lá no aplicativo da igreja Mensagens e terá esta mensagem da semana passada. E continuando hoje, repassando essa intensidade na ministração dos filhos. Portanto, a mensagem de hoje é: discipulado intenso perpetua os filhos na fé. Veja aí no versículo 24 de Deuteronômio 6:24. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então, a palavra intenso, intensidade, é o resumo de todo esse capítulo. Amar a Deus intensamente. Trataremos agora mesmo de relembrar o que foi falado semana passada. Mas intenso também tem que ser o ensino aos filhos. Não pode ser simplesmente trazendo para a escola dominical ou fazendo culto doméstico tão somente. Tem que ser muito mais objetivo, intencional, intensivamente. Somente assim garante a perpetuação da bênção. Você quer continuar sendo bênção? Você quer ver perpetuado na sua vida as bênçãos das promessas do Senhor? Você quer? Você quer perpetuar as bênçãos que você tem na sua vida perpetuamente? É a promessa do Senhor, vendo sendo perpetuada também na vida dos seus filhos, dos seus netos e dos seus descendentes? Eu creio que sim. Então essa é a intenção da palavra de hoje. Discipulado intenso perpetua os filhos na fé. A mensagem passada, mostramos que intensidade perpetua bênçãos da aliança. Hoje falaremos do discipulado perpetuando os filhos na fé. Ou seja, de geração em geração, aquilo que se chama de herança. Esqueci a palavra, mas vocês estão sabendo.
a herança de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim por diante. Perpetuando é isso, de geração em geração. E aqui fala intensidade em 3 áreas: intensidade no conhecimento, intensidade na consagração e intensidade no ensinamento. O povo de Deus tinha saído do Egito 40 anos atrás, peregrinou do deserto por 40 anos e agora estava passando a sucessão da liderança de Moisés para Josué. Isso nós falamos semana passada. E a orientação de Deus, através de Moisés, é que quando eles chegassem na terra prometida, do outro lado do Jordão, eles renovassem a aliança. Mas isso foi feito do lado de cá do Jordão. O que eu estou querendo dizer é que eles viam a terra prometida, e antes de tomar posse dessa terra, eles teriam que renovar a aliança, agora debaixo da liderança de Josué. É isso que ocorreu no livro de Deuteronômio, que foi ensinado semana passada. E a palavra que se destaca no capítulo 6 de Deuteronômio é intensidade. Ela não está aí, mas ela está por todos os versículos do capítulo 6. Mostra intensidade no conhecimento da lei de Deus. Veja bem, o primeiro versículo diz: pois são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que cumprisses na terra que passas possuir. Mandamentos, estatutos e juízos. Portanto, veja bem, a lei, ela pode ser subdividida em 3 tipos de leis, que mandamentos, estatutos e juízos seriam como sinônimos dessa subdivisão da lei de Deus. Os mandamentos seriam os 10 mandamentos, mas os estudiosos judeus, eles conseguiram catalogar 613 mandamentos, no geral. Mas a lei se subdivide em lei civil, em lei penal, Código Penal, como também direitos de propriedade. Portanto, a lei, ela é muito complexa, mas pode ser dividida em 3 áreas. A lei moral, que é o certo e errado; a lei constitucional, que era a Constituição da nação israelita; e a lei cerimonial, ou a lei da religião, da religiosidade. Então, quando aqui está falando que eles deveriam observar os mandamentos, os estatutos e os juízos, está dizendo: vocês têm que conhecerem e dominarem todo o conhecimento da minha lei. Não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil. Portanto, deveria ou não ter intensidade no conhecimento da lei? Daria para simplesmente falar: uma vez por mês eu dou uma lidinha na lei. Era assim? Não, tinha que ter intensidade. Para quem já estudou sabe como que é. Você vai fazer uma prova, você estuda, e às vezes no dia anterior você acorda de madrugada para estudar mais, porque você tem que dominar aquela matéria, aquilo tem que estar na sua memória. Era isso que Deus estava falando. Tem que ter intensidade no conhecimento, intensidade também na consagração. Isso nós vimos semana passada. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua força. É o seu ser integral, corpo, alma e espírito. Você como pessoa, o seu coração é o íntimo,
é o que é mais profundo no nosso ser. Amar a Deus lá dentro, onde está a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. É para amar. Deus tem que estar lá no centro, no coração. Mas Deus também tem que estar no entendimento ou na alma. É onde nós elaboramos o raciocínio. É aquilo que diz em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, com todo o teu entendimento, com a sua racionalidade. Portanto, você tem que depositar em si, na sua memória, o conhecimento da lei de Deus, nesses 3 aspectos: mandamentos, estatutos e juízos. E de acordo com aquilo que você tem arquivado em si, é que você vai servir a Deus com entendimento, informado. Estão agora entendendo que precisavam de intensidade no conhecimento, mas intensidade também na consagração, e intensidade no entendimento, no raciocínio. Amar a Deus com entendimento, para depois ensinar. Você nunca será um bom professor daquilo que você não aprendeu bem. Então, para os pais, isso foi mostrado semana passada. Eu estou tentando fazer tão rápido que eu estou até preocupado de fazer muito rápido. Mas isso já foi ensinado semana passada. Amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É o seu ser integral. Só é possível o êxito na fidelização dos filhos na fé do nosso Senhor Deus, se houver intensidade nossa nos 2 primeiros requisitos: intensidade no conhecimento da lei de Deus e intensidade no amor de Deus. Quando eu cheguei aqui do Mato Grosso, logo no começo, os meus filhos frequentavam o IPC Kids. E naquele tempo ainda, se usava mimeógrafo. E eu recebi isso aqui do meu filho André, que deveria ter menos de 10 anos. E ele ganhou lá no departamento infantil e trouxe para casa e passou a mim. Eu achei tão importante que eu colei na contracapa da Bíblia: papai, cuidado com os passos que darás, pois meus pés te seguirão como exemplo. Se a gente não vivenciar o temor ao Senhor pelo conhecimento da lei, pela prática da lei e por um amor intenso por Deus, nós não temos direito e nem êxito nenhum em ministrar aos filhos: papai, cuidado com os passos que darás, pois meus pés te seguirão como exemplo. Isso foi tão marcante. Isso aqui tem mais de 20 anos. Eu coloquei na Bíblia, para eu jamais esquecer como é que eu tenho que viver. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, o entendimento e com toda a tua força. Amar de todo o coração é amar no íntimo, sinceramente. Pois o coração na Bíblia é mostrado como o centro da habitação de Deus, o centro do nosso ser.
Em Provérbios 23, 26, Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração. O Senhor Deus pede o nosso coração. Ele pede o nosso coração para Ele tomar conta da nossa vida, do nosso ser. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. O arrependimento de Davi, depois do pecado de adultério com Batseba, no Salmo 51, no versículo 17, ele diz: o coração, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Portanto, amar o Senhor de coração é nesse padrão de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus 6, 21, no Sermão da Montanha: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual é o tesouro maior da sua vida? É Deus. É Deus quem tem que habitar no seu coração, o centro de sua vida. Qualquer outra coisa é ídolo. Deus tem que estar no centro de sua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Somente depois de incorporar na vida e na prática esses requisitos: intensidade do conhecimento da lei de Deus, intensidade no amor de Deus, somente assim estaremos habilitados para discipular os nossos filhos intensamente. Discipulado intenso perpetua os filhos na fé. Nada menos do que isso. Veja o que diz a palavra do Senhor. A nossa relação com Deus deve ser integral, portanto, sustentado nesse tripé: coração, entendimento e forças. Isso foi falado semana passada. Coração sem entendimento, coração, ele é muito bom de intenção, ele tem boa intenção, mas intenção com ignorância da palavra de Deus produz heresia, apostatação. Ninguém pode servir a Deus ao seu modo. Deus estabelece princípios, verdades. Então nós temos que servir a Deus de acordo com o padrão dele. Por isso que temos que buscar o conhecer a palavra de Deus. Por isso que a lei aqui está subdividida em 3: mandamentos, estatutos e juízos. Não é fácil. Você tem que ter intencionalidade para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. Você tem que ser intenso na sua busca, assim como fez Esdras. Nós já falamos domingos passados. Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para praticar a lei do Senhor. Esdras foi aquele grande ídolo, porque entendeu que ele precisava não somente falar, mas ele deveria buscar intencionalmente conhecer profundamente para depois ensinar. Essa é a história de Esdras. Veja lá o que ele fez. Esdras fez um limpa. Ele chegou ao absurdo de dizer: a palavra de Deus diz que nós temos que ser santos. É a geração de Abraão, Isaque e Jacó. Não casa com feiticeira, com satanista. E eles casaram. Quando Esdras se dá conta disso, na volta do cativeiro babilônico, ele manda os homens despacharem as mulheres estrangeiras com os seus filhos, filhos deles também. Veja bem, irmãos, lembrando novamente de Romanos 11, 22, versículo parte B:
considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Porque é isso que diz aqui, irmãos, que está faltando muito nos nossos dias. Qual a finalidade disso tudo? Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Não é brincadeira não. Irmão, você quer ser uma bênção, você quer ver a bênção na sua família, a bênção na sua descendência, muda de atitude. Foi isso que foi pregado semana passada. Tem que ser intensa a sua busca pelo Senhor, assim como Esdras. Portanto, comece a estudar a palavra do Senhor. Há vários tipos de versões. Na linguagem de hoje, nova versão internacional, busque uma versão da Bíblia mais compreensível a você. Tem tantas Bíblias com bons comentários, mas você tem que estudar a palavra de Deus. Nós estamos dando um curso aqui para quem já tem conhecimento, o curso de aconselhamento bíblico, são 2 anos. Ontem nós tivemos tarde e noite, e anteontem a noite inteira nós estivemos aqui estudando coisa que nós já conhecemos. Nós temos que insistir em ganhar conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não vai gerar no seu coração o que diz aqui no versículo 2: temor ao Senhor. Você não vai guardar nada porque você não sabe o que guardar, você não conhece. Como é que você vai guardar o que você não conhece? E aqui a questão é aprender para ensinar. Versículo 1: são estes os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Quem foi que ensinou? Moisés. Moisés ensinou ao povo, escreveu. Atenção, se escreveu não somente os 10 mandamentos, capítulo 5 aqui de Deuteronômio, capítulo 20 de Êxodo. Não terás outros deuses, amarás os pois. Aí diz, os 10 mandamentos. Vocês verão o seguinte, que no final desse livro, eles pegarão o contrato de aliança com o Senhor e colocarão ao lado da arca da aliança. Lá dentro da arca estava os 10 mandamentos escritos em pedra com o dedo de Deus. E aí agora o novo contrato agora com Josué, escreveu-se um documento. Na verdade, toda a lei foi escrita e colocado ao lado da arca. Leiam isso, depois vocês vão ver. Leiam aí Deuteronômio, vocês vão ver isso. O que está querendo mostrar aqui é o seguinte: Deus não abre mão de sua revelação. A sua revelação é para criar em nós temor e para que nós aguardemos. Versículo 1: portanto, para que isso ocorra, você tem que estudar ou não? E aqui diz Moisés: se te ensinassem para que guardasse, temesse ao Senhor, e você repassasse para os seus filhos. Eu lembro lá no nosso cursilho, eu vou falar só uma coisa aqui, você não fica bravo comigo não. Mas existe um banquinho de 3 pernas. Eu queria inclusive que tivesse aqui hoje. Um banco com 3 pernas já é suficiente para a gente sentar nele, não é? Mas com 2 pernas a gente cai, com uma perna ainda pior, não é não? Então para a gente sentar tem que ter as 3 pernas por baixo, certo? No banco. A nossa relação com Deus, de temor ao Senhor, de submissão,
ela tem que ter esses três aspectos. O que sustenta a nossa relação com Deus é servi-lo com o nosso coração, com o nosso entendimento e com as nossas forças. É isso que diz o versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por quê? Coração sem entendimento gera heresia, apostasia. Sim? A pessoa quer servir a Deus do seu jeito, ele às vezes é sincero. Imagina os budistas, os hindus, eles estão, de certa forma, no conhecimento deles, tentando servir a Deus de acordo com aquilo que eles entendem que deva ser. Mas Deus não aceita o culto deles, porque não é de acordo com o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Então, coração, intenção, sem conhecimento, sem entendimento daquilo que se conhece, produz heresia e apostasia. Entendimento sem coração, lembra, eu estou falando do tripé, onde está sustentado o nosso relacionamento com Deus: coração, entendimento e forças. Entendimento sem coração produz legalismo. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus e domina e tudo, mas é um legalista. Ele só tem raciocínio, ele só tem lógica. E eu já falei para vocês que muita gente vai para o inferno por 20 centímetros. É a distância da cabeça para o coração. Ele só tem Deus no entendimento, mas não tem no coração. Portanto, entendimento sem coração produz legalismo, religiosidade fútil. Portanto, temos que ter esse tripé: coração, entendimento e forças. Forças é a capacidade do homem. O que são as forças? Amarás o Senhor com toda a tua força, com toda a sua capacidade criativa, com toda a sua capacidade de energia. Amarás o Senhor com tua força é com todas as suas habilidades, dos dons e talentos. Amar o Senhor com toda a tua força é amar o Senhor com tudo aquilo que Deus lhe deu a graça de juntar os seus recursos. Então, quando está falando aqui, amar a Deus com as tuas forças, quer dizer, com a sua capacidade humana de criar, de produzir, de transformar, de ajuntar e de multiplicar. Entenderam? Então é isso que é amar o Senhor com toda a tua força. Mas amar o Senhor sem coração e sem entendimento, só com a força, produz idolatria de si mesmo. Eu faço, eu consigo, eu entendo. Uma religiosidade narcisista, onde você é o centro. Portanto, nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus sustentado no entendimento, no coração e nas forças, mas nenhum separado do outro. Portanto, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: temos que servir ao Senhor integralmente, o nosso ser total. Esdras fez isto, só para quem está gravando saber, Esdras 7:10, que Esdras tinha decidido buscar a lei do Senhor, é ganhar conhecimento, é entendimento. O buscar a lei do Senhor é isso: eu vou estudar os estatutos, os mandamentos e os juízos. Cumprir a lei do Senhor
Eu quero experimentar na minha vida se isso funciona. Somente depois de buscar, conhecer e cumprir a lei, é que ele disse: agora eu vou ensinar, para ensinar a Israel. Esdras 7:10. Este é o princípio que nós estamos tratando hoje. Nós só poderemos ensinar, discipular os nossos filhos, se a gente primeiramente vivenciar isso na nossa própria vida. John Angel James diz o seguinte: se os pais não forem visivelmente sinceros, não podemos esperar que os nossos filhos o sejam. Veja que frase de John Angel James: se os pais não foram visivelmente sinceros, não podemos esperar que os nossos filhos o sejam. O famoso A.W. Tozer, tem até uma Bíblia agora que o reverendo Edney tem, e ele falou que vai me dar uma de presente. Os comentários de A.W. Tozer, ele diz o seguinte: somente um discípulo pode fazer outros discípulos. Se você não é discípulo de Cristo verdadeiramente, esqueça de fazer os dos seus filhos discípulos para Cristo. Portanto, o discipulado intenso perpetua os filhos na fé. E esse discipulado intenso, ele se mostra informando. Olha, o Papai do Céu disse assim na sua palavra, a lei do Senhor diz assim: você tem que informar o seu filho no sentido de conscientizá-lo, para ele ganhar conhecimento e assim ele poder entender a palavra do Senhor. Portanto, a intensidade está na informação. Nós somos responsáveis por informar os filhos. Irmãos, é tanta coisa que a gente poderia dizer aqui, não há tempo. Como? Lendo as escrituras com eles, explicando as histórias bíblicas, fazendo culto doméstico. Tem devocionários para crianças, onde tem um versículo bíblico, uma historinha de aplicação daquele princípio bíblico e também motivo de oração. Você pode fazer, eu faço com a Raquel, a gente sempre é corrido, a gente tem usado um devocionário, onde eu leio para a Raquel, normalmente ela ora, e ali a gente faz. Ela tem o tempo dela, eu tenho o meu, mas nós como casal fazemos isso. E nós devemos fazer isso também com os filhos. Porque a intensidade no discipulado tem que ter informação da palavra de Deus. Eu gosto demais do Salmo 119, versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, 9, 10 e 11. Isso aí é muito adequado nessa mensagem de hoje. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o? Observando o quê? O caminho dele. Segundo a tua palavra, um olho no caminho, o outro nas escrituras, um olho no caminho, outro nas escrituras, um olho no caminho. É assim, irmão. Quando fala aqui que nós temos que discipular intensamente os nossos filhos, é informando de maneira clara, de acordo com a idade deles, a palavra do Senhor.
O que é que eles vão obedecer se eles não conhecem? Portanto, temos ou não que lhes repassar os princípios da palavra de Deus. Discipulado intenso perpetua os filhos na fé, informando. 2, memorizando. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vocês já sabem que eu tenho buscado memorizar as Escrituras. E como me faz bem, a gente pensa o que a gente armazena no nosso cérebro, na nossa memória. Falei isso semana passada, Filipenses 4:8. Nisso é que deveis pensar, tudo que é bom, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Nós não somente temos que intensificar o discipulado dos nossos filhos, informando os princípios da palavra de Deus, mas insistindo com eles, para eles memorizarem aquilo que lhes é ensinado, e mais, terem a prática da memorização também. Os judeus memorizavam, quase todas as crianças judias, salvo as exceções, sabiam ler, porque eles tinham que aprender a ler. Quando nós batizamos criança na igreja presbiteriana, a nossa tradição, em uma das perguntas que os pais fazem juramento a Deus é: vocês prometem ensinar essa criança a ler e escrever, para que ela per si possa examinar as Sagradas Escrituras? Os pais se comprometem na hora do batismo, ensinar os filhos a ler, para que eles possam ler as Sagradas Escrituras. Discipulado intenso, portanto, é que perpetua a fé nos filhos, informando, ensinando as Escrituras nas suas mais variadas formas, memorizando, aprendendo a guardar os princípios e massificando o processo. O que é massificar o processo? Vejamos aí. Versículo 7: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, nós temos que discipular os nossos filhos para o Senhor, informando da lei do Senhor, mandamentos, estatutos e juízos, que diz no versículo 1. Qual o método de ensino? Ministrando a verdade à lei, a eles, os princípios da palavra, diz a palavra do Senhor isso, através de culto doméstico e assim por diante, trazendo na igreja. Informando, mas também ensinando os filhos a guardarem os princípios bíblicos, memorizando a verdade, seja ela assim de forma total ou conceitual, mas eles têm que saber aquilo que se chama de princípio moral. Passará os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Portanto, o princípio moral de Deus, certo e errado, continua sendo certo, e o errado continua sendo errado. É isso que nós estamos querendo que os filhos entendam, memorizam, guardem em seu coração o princípio moral do que pode e que não pode. E em terceiro lugar, o método de massificação da palavra de Deus. Irmão, veja bem, a intensidade do ensino aos filhos. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontal nos teus olhos, escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra, e tu as inculcarás, a ideia que dá é o seguinte: pega o facão, o teçado ou o machado, mete na cabeça do menino, abre, coloca a palavra de Deus e costura, e joga fora. Tá bom? Não sei se vocês estão entendendo. O inculcar aqui está falando para os pais o seguinte: não tem saída para vocês. Ou vocês colocam dentro do coração o meu ensinamento, os meus conceitos, a minha palavra, a minha lei, ou não conseguirão nada. Os pais, portanto, têm que mudar de atitude. A gente está entendendo agora que o mundo está mudando. A impiedade está nos meios de comunicação, no cinema, nas novelas, nas músicas. A impiedade está agora entrando no sistema educacional, no ensino. A impiedade está na nossa cultura. Irmãos, os nossos filhos estão nadando no mar de impiedade. Portanto, está intenso, isso foi falado domingo passado. A pressão sobre a igreja, sobre os cristãos é muito grande. Você não pode agora, nós falamos na semana passada, a melhor defesa é o ataque. Diante da intensidade do mal, nós temos que também ter uma intensidade para o bem. Ei, acorda enquanto é tempo. Renove a sua agenda. Estabeleça práticas que você nunca fez. Uai, papai, agora você está virando pastor, você vai ganhar dinheiro também, é? É, menino, é assim, abusado. Só que agora fazer da nossa igreja, da nossa casa uma igreja, às vezes você vai até ouvir isso, mas não importa, seja humilde, fala: eu fui omisso até hoje, eu não entendia, mas agora estou entendendo que eu tenho que ser muito mais intencional. E eu não tenho opção de ser ou não ser. Aqui estão os imperativos de Deus, irmãos. Está tudo no imperativo. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos tentar aqui entender uma família judia. E eu acho que isso se assemelha a nós. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Quando é que você assenta na tua casa? Na hora das refeições, no café da manhã, no almoço e no jantar. Pelo menos em um desses momentos vocês sentam juntos. Então, nesse momento, pega um devocionário, um cântico, uma oração. Criança pequena não presta atenção mais do que 10 minutos. E ali você gasta um tempo num culto doméstico com elas. Sentado na mesa, ao levantar-te, ou seja, você se colocou em pé, você continua falando da palavra de Deus ao seu filho, não só quando está sentado em casa, no culto doméstico ou nas horas da refeição. Eu estou falando de um ensino massificante. Assentado em tua casa, andando pelo caminho. Antigamente eles iam para Jerusalém pelo menos uma vez por ano. E eles tinham os cânticos de romagem, que são os salmos do 120 ao 150. E eles iam louvando ao Senhor com aqueles salmos. E eram todos juntos. Aqueles salmos, aqueles cânticos, até mesmo os ignorantes e analfabetos
ganhavam conhecimento com aqueles louvores. Então a gente pode estar indo com o filho na praia, sentado na praia, brincando com ele, e ali você vai passando conceitos de fé ao seu filho, nas circunstâncias ao redor. É isso que quer dizer andando pelo caminho. Use toda a situação e pense: Senhor, quando isso ocorrer, uma oportunidade, dá-me o discernimento para que eu, em uma frase, passe um conceito para o meu filho. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, nada melhor do que você, antes de dormir, desliga as telas, os tablets, os celulares e fala assim: painho vai aqui contar uma historinha. Só seguir as histórias bíblicas, pega lá em Gênesis, aí você vai ver, né, criação, esse leão, e Deus é forte. Aí você fala: Jesus é o leão da tribo de Judá. Não sei se estão entendendo. Então você pega qualquer coisa e fala uma historinha de 3 minutos, 2 minutos para a criança, e depois pega o princípio bíblico e fala: vamos orar agora. Você quer falar alguma coisa? Ao deitar-te. E no dia seguinte, ensina também, logo que acorda. Irmão, nós temos que massificar a transferência do nosso temor a Deus. O temor a Deus que fala a palavra do Senhor é de todo o coração, de todo entendimento, com conceitos e com toda a tua força, a sua capacidade humana de produtividade. E veja mais: também atarás como sinal na tua mão. Isso aqui não é permissão para fazer tatuagem não, viu? O judeu leva tão a sério isso, religiosamente, que quando você vê um judeu ortodoxo, no dia que você for lá em Jerusalém e tal, quando eles estão orando no monte, lá no Muro das Lamentações, eles têm toda aquela roupa que eu não vou falar aqui, mas eles têm no braço uma caixinha com porção da Escritura Sagrada, levando a literalidade desse mandamento. Quando o Senhor mandou que seja sinal no braço, quer dizer: tudo que você fizer, lembra que é para a glória do Senhor. Não faça nada, o teu braço, a tua vida pertence ao Senhor, é sagrado, é santo do Senhor. Colocar também frontal entre os teus olhos. O judeu também fez uma caixinha de couro, onde coloca a porção das Escrituras, e quando ele vai rezar lá no Muro da Lamentação, ele segura de um lado as Escrituras numa caixinha com a mão, e com a outra, e está ali, e ali eles ficam ali, rezando os salmos e assim por diante, de acordo com a religião deles. Mas, meus irmãos, o que é que isso queria dizer? Queria dizer da massificação do conhecimento da palavra de Deus, em todos os momentos. E aqui Deus se utiliza de uma outra fórmula. Eu quero que esses conhecimentos estejam no teu braço, onde você faz tudo que você realizar, que seja de acordo com a vontade do Senhor. Me glorifique, seja como sinal no teu braço, e seja entre o frontal dos teus olhos. Entre o frontal dos olhos é que a palavra de Deus deveria ficar aqui. Qual o significado disso? Perspectiva, ponto de vista. O que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Se a palavra de Deus está aqui, é como se fosse os óculos de Deus, e você vai ver a vida com os óculos de Deus. Será por frontal entre os teus
Coloque os olhos de Deus para ver a vida. Falei hoje de manhã, Larry Coy, pastor americano da década de 70, dava curso no Brasil e dizia: sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Você tem que colocar como frontal nos teus olhos a palavra do Senhor, para você entender a vida. É tão massificante o ensino no discipulamento dos filhos, que diz o seguinte: faça outdoor. Quem mandou primeiro fazer outdoor foi Deus. Onde é que está isso? Versículo 9: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Irmãos, é isso que ensina a palavra de Deus. Temos que caminhar. Versículo 20: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aqui está dizendo que os pais deveriam ensinar. A mesma sequência do versículo 1 está no versículo 20: mandamentos, estatutos e juízos. Ainda que os filhos não entendam muito, haverá um momento em que Deus lhes aguçará o interesse espiritual pelo Espírito Santo, e ele virá a você querendo saber. Ele vai chegar um tempo, no início é você que tem que massificar, mas a palavra do Senhor no versículo 20 diz que o filho vai chegar um tempo de querer entender, porque agora ele quer ser igual pai, igual maninha. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. Mas veja aí, irmãos, o versículo 7. Essas palavras que hoje, versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado. Então as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, você tem que pegar isso tudo e colocar dentro do coração. Você tem que ter conhecimento, memorização e prática. Mas deixa isso. Mas está dizendo que isso que você depositou no seu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Você vai tirar do seu coração, é de coração para coração, o coração dos pais para os filhos. E eu fui buscar aqui no hebraico o vocábulo inculcar. Há várias explicações para esse vocábulo, várias traduções. O verbo aqui, tu as inculcarás, é o mesmo verbo que se utiliza para afiar uma faca ou uma tesoura. Estava dizendo, você ia ter que trabalhar de tal maneira para afiar a lei do Senhor no coração dos seus filhos. Então, inculcar significa isso. Mas também há uma outra aplicação desse verbo inculcar. Isso aqui é no hebraico, foi escrito o Velho Testamento. É como figuradamente esculpir. Quando acaba-se a cerimônia de renovação da aliança, Moisés e Josué pegou, não só os 10 mandamentos, já estavam em outro lugar, pegou toda a lei e colocou do lado da arca, sim ou não? O contrato. Mas o que estava dentro da arca? Maná, o cajado de Moisés e a tábua da lei, onde Deus escreveu em pedra os 10 mandamentos. Sim?
A analogia é o seguinte: assim como Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra, para que não se estragasse, não envelhecesse, o verbo inculcar aqui é esculpir. Nós temos que pegar o coração dos nossos filhos, pegar um cisel, um martelo, e estar ali trabalhando o coração dos nossos filhos com os ensinamentos de Deus. É isso o significado do vocábulo inculcar. Tu as esculpirás no coração dos seus filhos, para que jamais saia dali. Irmãos, é pouco tempo para a gente falar sobre a importância. Tínhamos tanta coisa, mas a gente vai nas próximas mensagens trazendo. Mas a palavra de hoje foi sobre discipulado intenso, perpetua os filhos na fé. E desde domingo passado e hoje também, mostrando que você não faz isso displicentemente, na hora que der certo, quando eu voltar do emprego, semana que vem. Tem que ter intencionalidade e intensidade. A promessa é para perpetuar. Esta bênção é para vós, os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. No versículo 1 diz, e versículo 2, e tu, versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os estatutos, os mandamentos que hoje te ordeno, tu, o teu filho, versículo 2, o filho do teu filho, todos os dias, e que os teus dias sejam prolongados. Irmão, quando a gente faz isso, a gente está dando a chave da felicidade na terra e na eternidade para os filhos. Não há tempo, mas os versículos seguintes são aqueles princípios de bênção pela obediência. Queridos, é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós não temos somente que contar umas historinhas ou apontar o caminho. Por isso que a Bíblia fala: ensine a criança no caminho em que deve andar. Papai vai na frente e o filho vai atrás. Papai, cuidado onde passas. Papai, sem óculos é difícil. Papai, cuidado com os passos que darás, pois meus pés te seguirão como exemplo. E a palavra da primeira parte do sermão hoje foi: você não pode ensinar aquilo que você não sabe e que não vivencia e que não experimenta. Estas palavras estarão no teu coração, sim ou não? É. De coração para coração, e tu as inculcarás a teus filhos, saindo do seu coração, inculcando nos filhos, fidelizando, ainda que com cisel, com a ponteira, para que jamais saia do coração dele o conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, nós mostraremos que o Espírito Santo facilita muito a vida para nós hoje, porque veremos isso nas próximas mensagens, que há uma promessa na nova aliança, de que Deus convergiria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje, tome uma decisão de cumprir a sua missão a respeito dos seus filhos. Se você errou, peça perdão aos filhos, à esposa, ao marido, e comece um novo tempo. O Espírito Santo está aqui na terra. O Espírito Santo te ajudará
nessa árdua tarefa de discipulamento dos filhos. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Deus vai honrar a sua decisão. O Senhor Jesus quer que você faça discípulos para Ele. Deus está do seu lado. Mais interessado em você quanto aos seus filhos está o Senhor. E com a graça do Senhor, pelo Espírito Santo, à luz da palavra, haverá êxito. Mas se você fala assim: mas pastor, já passou a época, hoje é dia de se arrepender e confessar ao Senhor. Meu Deus, eu fui relapso, eu não tinha discernimento. E começa a colocar a vida dos seus filhos no altar, e principalmente a sua. E Deus haverá de reverter esse quadro para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória ao Senhor. Irmãos, o horário está avançado e daqui 10 minutos começaremos outro culto. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repouse sobre nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Deus abençoe vocês aí também, que estão nos acompanhando. Glória ao Senhor, em nome de Jesus.